Olá, seja bem-vindo ao canal GeoRevisão. Na revisão de hoje, vamos aprender um pouco sobre o conceito de paisagem na geografia. Ela é definida como tudo aquilo que nós podemos identificar e interpretar por meio dos nossos sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, em um determinado lugar. As paisagens são alteradas de tempos em tempos, e nelas podem coexistir elementos materiais de diferentes épocas. A partir dos seus diversos componentes, as paisagens podem ser classificadas como naturais, que tiveram pouca ou nenhuma interferência humana, e culturais ou antrópicas, resultantes da transformação da atividade humana. A análise e compreensão do espaço geográfico, objeto de estudo da geografia, são feitas a partir de um conjunto de categorias que nos permite apreender os fenômenos que ocorrem a partir de diferentes abordagens. Essas categorias são região, território, lugar e paisagem. Em um primeiro momento, a palavra paisagem pode ser associada a tudo aquilo que nos é aprazível aos olhos. No entanto, quando adicionamos o viés geográfico, esse termo também contempla a percepção por meio dos sentidos, mas adquire um significado bem mais abrangente. A paisagem geográfica, assim, pode ser definida como todos os elementos do espaço que os nossos sentidos conseguem captar ou perceber e interpretar. Algumas definições apresentam a paisagem como sendo o conjunto de elementos que são visíveis no espaço, isto é, tudo aquilo que nossos olhos conseguem enxergar em um determinado local. Entretanto, a configuração desses lugares é feita a partir não somente de pessoas e objetos físicos, como edificações, carros, postes, árvores, rios, etc., mas também por meio da interação entre esses diversos componentes, o que gera sensações, como sons e cheiros, que são identificadas a partir dos nossos outros sentidos, olfato, tato, audição e paladar. Embora para aqueles que a observam a paisagem represente o momento presente, ela se transforma no tempo e carrega em si a materialização dessa passagem temporal. A maneira como a sociedade interage com os elementos à sua volta, as diversas formas de trabalho e as técnicas que representam um determinado período, todos esses aspectos se encontram expressos nas paisagens, nas quais presente e passado podem coexistir. Um exemplo são os centros das grandes cidades, que na maioria das vezes preservam estruturas de épocas anteriores junto de elementos atuais, representantes do período técnico recente. Levando em consideração uma escala temporal menor, a paisagem que é observada nos centros urbanos pela manhã não é a mesma vista ao final da tarde, sofrendo alterações ao longo do dia. As modificações na paisagem podem ser observadas, portanto, em diversas escalas de tempo. Diretamente associada aos sentidos, a paisagem não é idêntica para todos, uma vez que a percepção dos lugares varia de acordo com o observador. Sendo assim, duas pessoas em um mesmo local podem descrever a paisagem que estão vendo e sentindo de formas distintas. As paisagens podem ser classificadas em duas categorias, paisagem natural e paisagem cultural ou antrópica. Paisagem natural é aquela que dispõe predominantemente de elementos naturais, sendo esses pouco ou nada modificados pelas atividades antrópicas. Sua transformação fica por conta dos próprios agentes naturais. Paisagem cultural, aquela formada a partir da ação transformadora das atividades humanas e também por elementos da natureza que sofreram modificações pelos mesmos agentes ou foram posteriormente incorporados. E aí, conseguiu entender o conceito de paisagem na geografia? Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar. Bons estudos!